Olá, queridos e queridas ouvintes, meu nome é Rafaela, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um IPAcast. O IPAcast é o podcast do Grupo de Estudos Intelectuais e Política nas Américas da Unesp Franca. Toda semana você pode nos ouvir nos seus streams favoritos, compartilhando o melhor da história com vocês. No IPAcast de hoje, eu vou falar sobre a institucionalização de políticas de gênero no Chile e no Brasil, desde a redemocratização até os recentes governos. Para falar sobre esse tema, eu vou me basear no artigo intitulado A relação entre Estado e sociedade no processo de institucionalização das políticas de gênero no Brasil e no Chile, da autora Neiva Furlim. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente é professora permanente no programa de pós-graduação em Educação da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Bem, para começar, a gente deve lembrar que a década de 70 foi um marco para diversos movimentos sociais, entre eles o movimento feminista. É a partir de 1970 que a desigualdade de gênero passa a ser considerada um problema social. Com uma forte pressão vinda de organismos internacionais e do próprio movimento feminista, os estados iniciaram a elaboração, articulação e implementação de políticas públicas que, segundo a autora, tinham como objetivo praticar uma intervenção na realidade sociocultural, visando produzir efeitos culturais, novas práticas e, consequentemente, a redução das desigualdades de gênero, da discriminação sexista e da violência contra as mulheres. Nesse sentido, tanto o Brasil quanto o Chile construíram bases sociais e políticas para o implemento dessas políticas públicas que buscavam uma equidade de gênero dentro do Estado, o que podemos chamar de feminismo de Estado. O feminismo de Estado pode ser definido como um desdobramento do feminismo como movimento social. Esse desdobramento, como dito anteriormente, tem como principal objetivo a inserção de mulheres em espaços institucionais, para que assim políticas públicas para a equidade de gênero sejam criadas e efetivas. Para uma melhor contextualização, a gente deve lembrar que as mulheres ocuparam um importante papel de resistência durante as ditaduras latino-americanas, entre elas a ditadura brasileira e a ditadura chilena. Essas mulheres integravam partidos de esquerda que se opunham às ditaduras vigentes. Essa relação entre o movimento feminista e os partidos de esquerda na América Latina tiveram uma grande importância para a reivindicação desse espaço feminino dentro da política de Estado. Contudo, no período da redemocratização, cada país adotou uma postura diante a problemática referente à equidade de gênero. No Chile, devido a uma desmobilização dos movimentos sociais durante o processo de redemocratização, a luta em prol da equidade de gênero ganhou força dentro de partidos de esquerda, possibilitando a criação de órgãos técnicos como o Serviço Nacional da Mulher e da Equidade de Gênero, que, segundo a autora, era visto como uma promessa de reconhecimento ao protagonismo dos movimentos de mulheres na luta pela democracia durante a ditadura chilena. No contexto do Brasil, a pauta feminista foi fortalecida tanto no interior de partidos de esquerda, como ocorreu no Chile, quanto dentro de movimentos sociais e sindicais, o que foi decisivo para a criação de diversos órgãos, como o Conselho Nacional de Direito das Mulheres, em 1985, e posteriormente a Secretaria de Política para as Mulheres, em 2003. No início do século XX, tanto o Chile quanto o Brasil possuíam um forte mecanismo de políticas para as mulheres, porém com algumas diferenças provenientes de contextos sociais e políticos de cada país. Segundo a autora, enquanto a Secretaria das Mulheres chilena se caracterizou como um organismo de Estado mais tecnocrático, centralizado no poder de gestoras afinadas com pautas feministas, a SPM se apresentou como um organismo construído dentro de uma estrutura política de um governo que ampliou a democracia participativa e atuou com fortes canais de participação dos movimentos feministas e de mulheres, isto é, no Brasil, a luta feminista se amparou na esfera partidária e na esfera movimentalista. Para garantir a chamada transversalidade de gênero, que pode ser definida como uma estratégia de política pública que
tem como objetivo a igualdade entre mulheres e homens e a plena cidadania das mulheres, foram criados mecanismos estatais para a manutenção dessas políticas em ambos os países. Assim como em outros tópicos citados, também podemos observar diferenças na participação da sociedade civil na construção, execução e principalmente monitoramento de políticas que visam a transversalidade de gênero. Para exemplificar essa diferença, temos como exemplos responsáveis pelos mecanismos de controles, tanto do CERNAM quanto do SPM. Temos no Chile o Conselho de Ministros pela Igualdade, um órgão estatal que opera em conjunto com os compromissos ministeriais pela igualdade de gênero, enquanto no Brasil temos, além de órgãos estatais, mecanismos da sociedade civil como ONGs, tendo como destaque o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que, segundo a autora, tem exercido um importante papel no monitoramento dessas políticas, inclusive no controle orçamentário. Essa diferença de posição diante a implementação de políticas públicas para a equidade de gênero entre o Chile e o Brasil se dá por diversos motivos políticos e sociais singulares de cada país. Essa singularidade remete a outros acontecimentos históricos dos respectivos países, como o processo de redemocratização. Enquanto no Brasil o processo da Constituinte permitiu uma grande participação de atores civis como movimentos sociais, no Chile foi mantido a mesma Constituição que foi elaborada em um contexto ditatorial. Constituição essa que está em via de ser substituída após grandes protestos e a realização de um plebiscito no ano de 2019, onde 78% dos votos foram favoráveis a uma nova Constituinte. Por fim, apesar das diferentes formas de ação, é inegável a necessidade da representação feminina tanto na forma de feminismo de Estado quanto na sociedade civil como movimento social. Pois, como cita a autora, é importante manter viva a reflexão sobre os processos e avanços em relação às políticas com perspectiva de gênero. É uma estratégia política para fazer resistência frente ao embate travado pelo que chamou de ideologia de gênero, cuja ação discursiva tem interesse político de enfraquecer um projeto de sociedade baseado na igualdade de gênero e em valores democráticos. Bem, pessoal, esse foi o IPAcast dessa semana. Muito obrigada pela audiência. Compartilhe o nosso conteúdo e nos sigam nas redes sociais. Até mais!